De repente, ele parou o carro num lugar meio deserto, no meio do nada. Aí ele virou pra gente e falou que tinha que ir ao banheiro, mas que ia demorar um pouco, e pediu pra guardarmos ali mesmo. Gente, como assim? Ele para o carro no meio do deserto e fala que precisa ir no banheiro? Que banheiro? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu tô com um cenário um pouco diferente, porque eu quero fazer esse vídeo mais assim, um bate-papo mesmo. Que ele vai entrar nas séries ali de vídeos de mistérios, de coisas bizarras, mas não um bizarro necessariamente sobrenatural, mas sim um bizarro voltado mais pro que pode acontecer quando a gente resolve fazer uma viagem, seja ela dentro do Brasil ou fora do Brasil. Porque muita gente tem a ideia de que fora do Brasil, né, é super seguro e nada vai acontecer, e não é bem assim. Eu tô aí com um projeto, né, pra trazer um pouco dessas histórias pra vocês, e essas 3 histórias que eu vou trazer hoje é de alguns amigos que me enviaram. Na verdade, eu saí aí coletando, né, essas histórias, mandei mensagem pra alguns amigos perguntando se já tinha acontecido algo de bizarro, né, ou sobrenatural durante as viagens, e as 3 aqui que eu recebi, que eu selecionei pra contar pra vocês, são coisas bizarras, mas não são sobrenaturais, gente. São coisas que realmente aconteceram com esses viajantes, né, durante essas experiências, e eu vou trazer aqui pra vocês também pra ficar de alerta, né, pra quando você viajar aí, seja sozinho ou em grupo, que coisas assim podem acontecer, infelizmente. Então vocês vão ver que de vez em quando eu vou estar olhando aqui pra baixo, mas é porque eu vou ler a história aqui no meu laptop, que eu deixei aqui no WhatsApp mesmo, e vou ler aqui conforme eles foram contando pra mim, tá? Então, bora lá, sem enrolação, e vamos começar aqui com a primeira história que aconteceu em Paris. Em uma das minhas viagens à França, mais especificamente em Paris, fui com amigos e fiquei em um hostel, mas como éramos 3, pegamos um quarto num hostel, vou ocultar aqui o nome do hostel, né, um hostel em Paris. Era um quarto privado, com 3 camas de solteiro, porém o banheiro era compartilhado. Em um dos dias, eu desci para pegar um refrigerante na máquina que tinha na parte de baixo do hotel. Do hostel, né? No caso, onde tinha o refeitório. Desci, peguei e na hora que eu subi, entrei no elevador e tinha um cara que estava me encarando e olhando de um modo um pouco diferente. Aí eu já ia me assustar nesse momento, né, gente? Enfim, mas, né, vamos lá. E eu não me importei e segui com ele no elevador. E logo em seguida, o elevador parou no meu andar, eu lembro que era o 4º andar, e assim que eu saí e fui até o meu quarto, eu percebi que o mesmo cara estava me seguindo. E assim que entrei, o cara parou atrás, não, o cara passou atrás e eu entrei no meu quarto. Comentei com um amigo que estava no quarto, pois o outro estava tomando banho. E lembram que ele falou que o banheiro era compartilhado, né? Então o banheiro era na parte externa do quarto. Disse que o cara no elevador estava me encarando e ele era estranho. Não, disse que o cara no elevador estava me encarando e era estranho o modo como ele me olhava. Assim que eu contei esse meu amigo, passou mais ou menos uns 3 minutos e nós escutamos bater na porta do nosso quarto. Olhamos um para o outro, com cara de que era estranho o que estava acontecendo ali, porque o nosso outro amigo que estava tomando banho, ele tinha a chave, então ele não precisava bater na porta do quarto. O meu amigo, então, abriu a porta e lá estava o cara que estava no elevador, de frente com a porta, e ele tentou entrar no nosso quarto sem ser convidado. Ele foi entrando e fazendo movimentos com a mão que insinuavam ali coisas sexuais. E assim que o meu amigo... Não, e assim o meu amigo parou. E assim o meu amigo parou ele... e assim o meu amigo parou ele e falou para não entrar no quarto e se retirar. Toda essa conversa foi em inglês, pois nós não falávamos francês. E pela descrição do cara aqui, que ele colocou, né, mas que eu não tenho necessidade de falar, o cara aparentava ser francês, tá? Então, o cara vendo que não teria chance, ele deu meia volta e saiu. Nós rimos na hora, mas foi bizarro o que aconteceu em um local que não é público, pois nós pagamos para estar ali. E apesar de um hostel, era um quarto privativo, né? E era para ser seguro.
Logo, depois do ocorrido, eu desci, reportei para a pessoa que estava no atendimento e ele checou as câmeras e viu tudo o que aconteceu desde o elevador, pois tinha câmera dentro do elevador também e nos corredores. Eles me pediram desculpa e disse que iriam ter mais cuidado para não ocorrer novamente com outras pessoas no local. Gente, isso assim é uma coisa que vocês viram que eles estavam em 3 amigos, eram homens, e isso, por mais estranho que pareça, acontece muito aqui na Europa. Eu já vi relatos de várias pessoas também aqui na Irlanda que aconteceu isso. Assim, um relato muito recente de uma menina que estava num hotel aqui em Dublin, um cara também. Foi mais ou menos o mesmo estilo, seguiu ela dentro do hotel. E a gente não sabe, né, se essa pessoa tá hospedada no hotel ou não, então eu sinto que às vezes falta um pouco de controle mesmo por parte dos hotéis aqui na Europa, porque eu vejo que no Brasil a gente tem um controle maior de quem entra, quem sai no hotel, não é qualquer um, assim, que pode entrar e sair se a pessoa não estiver hospedada. Mas aqui realmente é muito falho em relação a isso. E bizarro, hein, amigo? Eu ia ficar meio surtada com isso. Mas enfim, esse foi o primeiro relato. E o segundo relato, ele aconteceu nos Estados Unidos. Gostei que tem até nome esse relato. Ele colocou Uma Noite em Silver Creek. Então, lá pelos anos 2000, eu estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos e eu tinha uns 18 anos. Eu e alguns amigos resolvemos passar o fim de semana em uma cabana bem afastada. Essa cabana era da família de um amigo nosso que era americano. E era bem no meio da floresta. A ideia era só relaxar, ficar longe de tudo, sabe? Gente, o que adolescente tem dessas coisas, né? Uma cabana no meio do nada. Não vai dar bom. É óbvio que não vai dar bom. Mas, mano, a noite foi ficando estranho. Tudo começou quando a gente estava dormindo e ouvimos uns passos pesados lá fora, perto da janela. A gente pensou que era só algum animal, mas mesmo assim ficamos atentos. Tipo, tranquilo, só um urso, né? Tentando entrar. Enfim. A gente entrou, e ficamos atentos. Quando olhamos de novo, não tinha ninguém, só o silêncio da mata. Aí tentamos dormir de novo. Mas aí começaram umas risadas estranhas, que pareciam vindo de alguém brincando na floresta, mas sem ninguém por perto. Gente, tô rindo de nervoso. Se eu começo a ouvir umas risadas, se eu tô no meio do mato, numa cabana, começo a ouvir umas risadas estranhas no meio da floresta, eu já entrego a casa para essa risada estranha e eu vou embora. De repente, algumas horas depois, a gente viu uma sombra se mexendo na escuridão da floresta. Era alguém com roupas pretas, deitado entre as árvores, só olhando para nossa direção. Eu fiquei gelado, mano. A gente ficou lá sem saber se chamava a polícia ou se fingia que nada tinha acontecido. Até que do nada, essa figura sumiu na escuridão, como se tivesse se dissolvido na floresta. E isso que eu acho que assusta mais, né, gente? O medo de ser realmente alguém real ali, que pode fazer algum mal, né, pra você. Alguém que tá ali realmente esperando só todo mundo ir dormir pra entrar ali na cabana e fazer alguma coisa. É bizarro. Gente, não vão para cabanas no meio da floresta. No dia seguinte, fomos até uma cidadezinha perto. Eu não vou lembrar o nome da cidade, porque já tem mais de 20 anos que isso aconteceu. E uma galera lá da cidade falou que já ouviu falar de um cara que vive na floresta, que eles chamam de stranger, né, ou estranho. Dizem que ele é meio maluco, gosta de assustar quem passa por lá, e que já foi visto várias vezes rondando cabanas isoladas, sempre de roupa escura, só de olho na galera. Até hoje a gente não sabe o certo quem é ele ou o que ele quer, mas aquela noite ficou na nossa cabeça. Saímos de lá logo no dia seguinte, com aquela sensação de que ainda tinha alguém ali escondido na mata e que gosta de assustar quem passa por Silver Creek. Gente, mas ainda bem, né, que não aconteceu nada demais assim. Se o cara queria só assustar, cumpriu a missão, né, porque ainda bem que não aconteceu nada demais, ele não tentou entrar na cabana nem nada do tipo, porque vamos combinar? Um monte de adolescente numa cabana sozinho. É filme de terror, né? É pra dar ruim no final. E agora a nossa terceira e última história. Que essa aconteceu... Aqui, deixa eu achar. Aqui. Essa aconteceu no Marrocos. Então vamos lá. Então, essa história aconteceu em uma viagem que quase virou um pesadelo.
Eu estava viajando para o Marrocos, mais especificamente para Marrakech, com alguns amigos. A ideia era curtir a cidade, fazer algumas viagens rápidas pelo interior, esse tipo de coisa. No terceiro dia, nós decidimos pegar um táxi para ir até uma vila mais afastada, para fazer as trilhas e conhecer um pouco mais da região. O motorista era meio estranho, parecia que estava um pouco nervoso, mas a gente não deu muita bola. Depois de uns 40 minutos de estrada, ele começou a ficar mais silencioso, só dirigindo com cuidado. De repente, ele parou o carro num lugar meio deserto, no meio do nada. Aí ele virou pra gente e falou que tinha que ir ao banheiro, mas que ia demorar um pouco, e pediu para guardarmos ali mesmo. Gente, como assim? Ele para o carro no meio do deserto e fala que precisa ir no banheiro? Que banheiro? Enfim, mas até aí, né, nada demais, vamos dizer assim. A não ser o fato que ele para no meio do deserto e quer ir no banheiro, mas acontece. Bom, continuando. Aí é que o negócio ficou estranho, porque depois de uns minutos, nós percebemos que ele não voltava e ficamos ali, esperando, até que começamos a ouvir alguns passos vindo do mato ao redor. Já ia achar ali que já ia ser sequestrada. Quando olhamos, vimos umas figuras que pareciam locais, mas com uma expressão bem séria, olhando fixamente pra gente. Nós ficamos assustados e sem saber o que fazer. Decidimos ligar pro motorista, mas o telefone dele estava desligado. Ai, gente, tá me dando uma coisa assim, tipo, bom, você contou a história, né, porque tá vivo. Pelo menos não foi nada mais sério, mas vamos lá. Foi aí que um deles veio até o carro e bateu na porta. Era um homem mais velho, sério, e que falou pra gente ficar calmo, que ele e os outros estavam ali para nos proteger, e que o motorista tinha problemas e que eles estavam acompanhando a gente até a próxima cidade. Ficamos com medo, mas também sem muitas opções, então seguimos com ele e quando finalmente chegamos à cidade, o motorista estranho já tinha desaparecido e nunca mais conseguimos contato com ele. Aquilo foi uma experiência bem intensa. Ainda hoje eu tenho certeza de que quase fomos vítimas de alguma coisa mais perigosa, tipo uma emboscada ou alguém querendo nos assaltar. Mas por sorte, esses homens apareceram e nos protegeram. Desde então, eu sempre tomo mais cuidado com quem eu pego táxi em lugares assim. Gente, Marrocos já tem, assim, tipo, meio que uma fama por alguns golpes, por assalto e até mesmo por tráfico humano, né? Então, não é de se estranhar que vocês ficaram bem assustados, né, com o que aconteceu. E realmente, pode ser que o cara poderia assaltar vocês ou não, ou o cara tava trabalhando ali como motorista de táxi, mas talvez ele poderia fazer outras coisas ali no Marrocos, meio que fora da lei, e sabia que tinha alguém atrás dele, no caso esses caras, eu não sei se eles eram oficiais, né, tipo, policiais ou não, mas ele poderia saber que alguém tava atrás dele, né, e por isso ele ficou naquela tensão toda enquanto ele tava, né, levando vocês ali pro destino de vocês. E bem tenso, né, essas histórias. Tem algumas coisas que acontecem, assim, durante umas viagens que a gente pensa, meu Deus, realmente foi Deus que segurou na mão e falou, não é a sua hora. Porque, olha... Bom, esses foram os 3 relatos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô pensando em trazer, assim, relatos bizarros, assim, de viagem, ou até mesmo perrengues que acontecem em viagens, pelo menos uma vez no mês aqui pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você é meu amigo que assiste aqui o canal e tem algum relato, também me manda, me chama no WhatsApp. E se você não é meu amigo, ainda pessoal, mas quer me mandar um relato, pode mandar no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, até a próxima. E não, tava esquecendo o recado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu gostei aqui no vídeo. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessas histórias. E também, gente, para servir de alerta, né? Pra gente saber que não é só no Brasil que acontece coisa ruim. Vocês viram que aqui tem relatos de 3 lugares diferentes, né? Teve no Marrocos, teve em Paris, né? E também nos Estados Unidos. Então, a gente tá sujeito a passar por situações complicadas em qualquer lugar desse mundo. Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção nos lugares que a gente visita, né?
e tá sempre atento e não ficar achando que porque a gente tá fora do Brasil nada acontece, porque apesar de muito lugar ser muito mais seguro que o Brasil, a gente tem que ter essa preocupação com a nossa segurança. E é isso, até o próximo vídeo.